Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, da cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria e convidando-lhes desde já para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Um bom dia para todos nós. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o que acontece depois da morte. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: parece-nos impossível, aqui, do outro lado da vida, saber que ainda existem pessoas reencarnadas que acham que a morte é o fim de tudo. Por maior que seja a materialidade que as domina, cremos que, lá no fundo dessa alma, existe uma pequena luz que lhe anuncia que, depois da morte, a vida continua. Há um ditado popular que diz: para morrer, basta estar vivo. E a esse propósito, o pesquisador Victor Aversa, no artigo intitulado A Morte na Doutrina Espírita de Allan Kardec, um comparativo aos invariantes culturais propostos por Maurice Godelier, afirma: a morte se torna um acontecimento futuro inevitável a partir do nascimento, ou como se diz no provérbio, para morrer basta estar vivo. Vida e morte, popularmente, parecem se contrapor. O indivíduo nasce, envelhece e morre, e entre esses momentos deixa a sua marca no mundo. Eis a existência. E ao nos depararmos com a finitude de nossa existência, somos naturalmente levados a perguntas como: existe vida após a morte? Ou a morte é o fim? O pesquisador Victor Aversa assevera, quando aborda a questão da perspectiva espírita, que vida e morte estão interligados e não contrapostos. Como de praxe, buscamos uma base doutrinária para o nosso assunto, para a reflexão do nosso assunto, e fomos encontrá-la em O Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritas, capítulo 3, que trata do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Também em obras subsidiárias, Justiça Divina, capítulo 62, o Evangelho de Chico Xavier, lições 347 e 175, Cartas de uma Morta, capítulo 1, e Depois da Morte, de Leon Denis, capítulo 30. Cartas de uma Morta é de Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier. Costuma-se chamar o depois da morte de a grande viagem. A morte biológica ou desencarnação, segundo a doutrina espírita, continua sendo uma das grandes dúvidas que permeiam a humanidade, sendo um mistério até mesmo para a ciência moderna, e um assunto ainda bastante discutido pelas religiões. Porque várias são as ideias em relação à nossa destinação depois da morte. O céu,
ou o inferno, ou o purgatório, ou a reencarnação. Várias são as possibilidades, dependendo, é claro, da crença de cada um. A fé seria capaz de auxiliar tanto as pessoas que estão passando por períodos complicados de doença, quanto aquelas que estão lidando com a perda e a morte recente de entes queridos. Sem dúvida, é possível que dentro do escopo ideológico de cada crença religiosa se encontrem elementos que deem sustentação ao que estamos dizendo, explicando para uns que estão muito doentes e que anteveem a própria morte o que acontecerá depois disso, como também explicar para aqueles que acabam de sepultar seus entes queridos sobre o mesmo assunto. Mas você pode perguntar-nos: o que acontece depois da morte na visão da ciência? O que é que os cientistas têm a nos dizer sobre a morte? Ela ainda não tem uma resposta muito clara para o que ocorre depois que morremos. Mas muitos cientistas têm estudado os relatos de pessoas que tiveram morte clínica, mas que foram trazidos de volta, naquilo que se popularizou chamar de experiência de quase morte, a famosa EQM. Dizem os cientistas, de maneira geral, que tem se notado até o presente uma semelhança nos relatos com elementos que são sempre repetidos por aquelas pessoas, aquelas criaturas que tiveram a experiência de quase morte. Quase todos relatam a mesma coisa, como, por exemplo, a presença de um túnel, e nesse túnel uma grande luz branca, a imagem de Deus ou coisa semelhante, o reencontro com parentes já falecidos, a sensação de estar fora do corpo, um sentimento de leveza que permeia a criatura que está fazendo essa viagem. Para os médicos, de uma forma geral, todas essas sensações são explicadas pela falta de oxigenação cerebral, ou seja, o cérebro fica privado de oxigênio. E isto, segundo os médicos, cria alucinações visuais e sensoriais nos pacientes à beira da morte. Por quê? Dizem eles que quando estamos próximos do fim, nossos neurônios também morrem e perdem a capacidade de reter carga elétrica, descarregando uma sequência anormal capaz de provocar alucinações. Então há uma explicação físico-química para essas alucinações que a morte provoca, ou quase morte provoca. E na visão espírita? Como a morte é explicada na visão espírita? Bom, é um dos pilares do espiritismo, um dos pilares ideológicos da doutrina espírita, que o nosso espírito permanece vivo mesmo após a morte do corpo físico. Quando então passamos a viver em um novo plano, saímos do plano terreno, do plano físico, do plano corporal ou plano carnal, e vamos para um plano denominado plano astral, plano este em que seremos mais preparados para a reencarnação em um novo corpo. O espírito deixa o corpo físico, ascende ao plano espiritual ou plano astral. O tempo que isso demora varia de pessoa a pessoa, mas uma coisa os espíritos sempre falam, que quanto mais materialista for a criatura,
mais difícil é o desligamento do espírito do corpo físico. Há relatos escritos, relatos em palestras de espíritos que levam mais de ano para abandonar o corpo físico e que ficam ainda sentindo as mesmas sensações de quando estavam encarnados, quando aquele corpo ainda estava vivo. O espírito no plano astral ou no plano espiritual, ele vai passar por um processo de reeducação, ele vai estudar, ele vai se preparar novamente para reencarnar e dar continuidade ao grande projeto evolutivo que cada espírito deve cumprir. Mas acerca da morte na visão espírita, vale a pena nós recordarmos aqui, neste momento, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 62 da obra intitulada Justiça Divina. O capítulo 62 é intitulado Espíritas diante da morte. Então são observações de Emmanuel dirigidas a todos nós, espíritas. Ele começa dizendo assim: toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Eu queria chamar a atenção que a estratégia do Emmanuel foi de apresentar a morte, de uma forma geral, nas religiões e, em particular, na doutrina espírita. Em seguida, ele diz: toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Olha que interessante. Então, se ela é consoladora, ela ilumina o raciocínio daqueles que ficam chorando a morte daquele que se foi, agora essa mesma doutrina vai deixar patente que o espírito é imortal, que ele continua e ele precisa continuar para poder dar curso à sua evolução. Aliás, seria um contrassenso pensar que existe uma existência única. O espírito encarna no corpo físico, nasce, cresce, morre e acabou. Como se explicaria, por exemplo, alguém que tem uma existência inteira doente, que é deficiente físico, que é deficiente mental, só teve uma oportunidade de viver e viveu nessas condições? Não seria justo, diremos todos nós. Mas vamos voltar aqui ao nosso Emmanuel na Justiça Divina. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A ideia lá do inferno ou do purgatório. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Existem religiões que dizem que os maus ficarão eternamente no inferno, depois que a criatura morre e desencarna. A doutrina espírita ou dos espíritos diz: olha, vai haver um resgate, é preciso que haja um resgate. O delito será devidamente apurado e resgatado. Mas o inferno, na realidade, é o remorso da consciência culpada desse espírito. Mas que à medida que ele repara o seu erro, esse sofrimento cessa. Segue o Emmanuel dizendo: toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores.
Entre o céu e o inferno, para muitas religiões, existe o purgatório, que é um lugar de expurgo. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada no resultado das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas a fim de extingui-las através da reencarnação. Nisso é que se baseia a justiça divina. Esta é a razão da reencarnação, para que o espírito vá se depurando dessas ações infelizes das quais fala o Emmanuel. O benfeitor do Chico prossegue dizendo: toda religião fala do céu como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, ou felicidade suprema, no espírito que sublimou a si mesmo. Ou seja, o céu é para os espíritos que fazem o processo de sublimação, que depuram-se completamente dos seus equívocos, dos seus erros infelizes, para alcançar um estado de plenitude espiritual. Mas também a doutrina espírita elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos distantes e que, por mais elevados que sejam na hierarquia moral, voltam a socorrer irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Um grande exemplo disso é o nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, se teve reencarnações equivocadas, a sua última passagem pela Terra foi absolutamente extraordinária, em que as suas ações terrenas conseguiram apagar as faltas, colocá-lo numa situação de espírito elevado, que quando desencarnou, que quando voltou ao plano espiritual, recebeu inclusive o convite de Maria Santíssima para ascender a um plano mais elevado, mas sentia-se compromissado em retornar à Terra para ajudar todos aqueles que ainda estavam situados na sombra. Essa é a razão pela qual ele diz ao espírito Celina, que foi portador do convite de Maria Santíssima, diz a ela que informe a veneranda Mãe de Jesus que, enquanto houver uma lágrima e uma dor na crosta terrestre, na terra, eu deverei estar presente ajudando os irmãos em estado de dor e sofrimento. Prossegue o Emmanuel dizendo: toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. Isso é fato. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Lembra de uma frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras? Ora, por essas explicações que o Emmanuel dá neste capítulo dedicado aos espíritas em relação à morte, na obra Justiça Divina, nós, espíritas, não podemos nem devemos temer a morte que nos sobrevém. Nos sobrevém porque faz parte da pauta dos desígnios superiores. Nasce, cresce e morre. Esse é o processo. Mas, lembre lá do que está escrito no Dolmen do Allan Kardec, no cemitério Père-Lachaise, na França, em Paris. Nascer, morrer, renascer, sempre. Nós precisamos renascer ou reencarnar, como popularmente dizemos na doutrina espírita, para poder ir dando lustro a este espírito que seguramente está
endividado em muitas ações equivocadas do pretérito. Outro aspecto muito singular sobre o que acontece depois da morte é que quando alguém morre, muitas vezes, principalmente depois de um período longo de doença, acamado, hospitalizado, sofrendo bastante no corpo físico, muitos, quando olham aquele corpo inerte dentro do esquife, do caixão, dizem: finalmente descansou. Dando-nos a ideia de que existe um descanso após a morte. Será verdade? Aí está algo que contraria o ensino dos espíritos. O nosso querido Chico Xavier, na sua obra, O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, lição 347, nos ensina dizendo: o Cristo desceu para nos ajudar. Veio à Terra para nos ajudar. Ninguém sobe para esquecer quem permanece na retaguarda. Não estamos nos habilitando a um descanso eterno. Estamos nos preparando para mais amplo trabalho. Olha que interessante. Então, se você pensa que depois da morte você vai descansar, eu tenho uma péssima notícia. Você vai trabalhar muito mais do que trabalhou quando estava reencarnado. Aí o Chico diz: os espíritos superiores não descansam. Para eles, o trabalho é sinônimo de alegria, de realização espiritual mais íntima. Sim, porque agora nós já não temos mais aqueles achaques da vida corporal. Claro, quem muito trabalha, principalmente na atividade física, cansa. Isso é normal, porque há perda de energia que precisa ser recuperada com um período de descanso. Mas para o espírito, depois de desencarnado, isso não é mais necessário. Pelo contrário, ele vai aurir, vai obter do trabalho no plano espiritual a energia necessária para continuar no seu processo evolutivo. O Chico diz então: se esperamos por descanso depois da morte, estamos mal informados. Olha que interessante. A morte é a vida que se desdobra plena de trabalho em todos os sentidos. Olha aí. Vê que interessante essa afirmação do nosso saudoso Chico Xavier. A morte é a vida que se desdobra, plena de trabalho em todos os sentidos. Então não tem regime de exceção. E aí ele faz uma afirmativa que eu achei fantástica. Descansar mesmo, o espírito só descansa quando está no ventre materno. Ou seja, aqueles 9 meses em que a gestação está evoluindo é o momento que, segundo o Chico, o espírito descansa. Depois disso, é luta constante. Mas há, ainda nessa mesma obra, o Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, uma outra lição, a 175, em que ele diz algo muito interessante para os espíritas. Diz: dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Vou repetir. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, ou seja, que ele mantinha contato nas reuniões mediúnicas, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Todos nós sabemos que a coisa que mais deprime um espírito é a certeza de que perdeu a sua reencarnação, a sua última reencarnação. Aí está algo que eu considero deveras desagradável para quem desencarna: a constatação do tempo perdido. Porque imagine, meu amigo, minha amiga, que a criatura
disponibiliza de 80 ou 90 anos na romagem terrena e não aproveita este tempo com sabedoria para as coisas do espírito. Você imaginou o materialista convicto que passa uma vida inteira cuidando só das coisas materiais, não tem nenhuma preocupação com seu espírito, que é imortal, que vai continuar existindo? Eu imagino que uma grande frustração deve dominar uma criatura que assim vive a sua existência quando chega de regresso no mundo espiritual, porque se dá conta que efetivamente malbaratou o tempo que teve durante a existência terrena. E isso deve ser terrível. Mas eu fui buscar na obra Cartas de uma Morta, de autoria do espírito Maria João de Deus, que era mãe do Chico Xavier, ou foi mãe do Chico Xavier, e através do próprio filho ela trouxe uma obra intitulada Cartas de uma Morta. E eu vou trazer o conteúdo do capítulo 1 desta obra, intitulado No Limiar da Vida de Além-Túmulo. Maria João de Deus vai nos oferecer lições importantes. Ela começa dizendo: o ataúde pareceu-me um novo leito, porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os lamentos angustiosos de todos vós que ficastes, uma impressão penosa, atrocíssima, subjugou-me integralmente. Você vai ouvir o relato de alguém depois da sua desencarnação, o que foi que aconteceu com essa criatura depois da morte. Ela diz: achei-me então sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou-me a alma e eu perdi a consciência de mim mesma. O impacto da separação do espírito do corpo foi tão grande para Maria João de Deus que ela perdeu a consciência de si mesma. O espírito ficou sem saber o que estava acontecendo, muito provavelmente, pelo que ela diz. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, afigurou-se-me acordar paulatinamente. Ela não consegue descrever quanto tempo foi. Contudo, a princípio, achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho. Ou seja, ela pensou naquele momento que ela estava sonhando, que ela ainda estava encarnada ou reencarnada e que estava sonhando. Ela prossegue dizendo: comecei a ver como se a minha memória fosse possuída de um poder admirável de retrospecção, todos os quadros da minha meninice e da minha juventude, relembrando um a um os fatos mínimos da minha existência relativamente curta. Via-os, esses quadros do pretérito, com toda naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Só que naquele momento ela talvez estivesse imaginando que era um sonho. Não tinha se dado conta ainda que havia desencarnado. E ela prossegue dizendo: todavia, depois, inexplicavelmente, uma amnésia completa invadiu meu cérebro espiritual. E só pude recordar-me dos laços afetivos que ainda a voz me prendiam, quando se me apresentou aos olhos a visão dos últimos instantes da minha vida terrena. Olha que interessante. Então ela reviu todos os quadros da meninice, da adolescência,
de tudo que ela havia vivido e, de repente, aquilo se apagou. Ela diz, uma amnésia completa. Invadiu o cérebro espiritual. E ela então vai dizer, descerrou-se finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Ou seja, caiu o último véu. Ela vai se dar conta que a vida do corpo físico havia acabado. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Talvez as lembranças, talvez tudo aquilo que aquele espírito viveu enquanto estava encarnado e que foi uma vida de grandes dificuldades que ela teve, naquele momento que, vamos usar uma expressão dos jovens, né? Caiu a ficha, ela então, libertada de todos aqueles atavismos, ela se sente sã, ativa e ágil, como se ela tivesse nascido naquele momento. Mas aí ela dá uma expressão para fechar o texto, dizendo, eu morrera. Mas em seguida, ela traz a vantagem desse sentimento dela, sensação. E a morte, diz ela, representava um grande bem, porque eu me sentia bem outra vez, trazendo as minhas faculdades integrais, cheia de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora sentisse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Então aqui ela já está verdadeiramente se sentindo espírito desencarnado. E ela prossegue dizendo, propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma perturbadora impossibilidade correspondia aos meus pensamentos. Ela queria que as pessoas soubessem que ela continuava viva, enquanto espírito, porque era imortal. Mas não conseguia. Havia uma dificuldade. Refugiei-me então nas preces mais sinceras e fervorosas. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, de que fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com meu corpo físico cheia de medo e suscetibilidade. Quem Maria João de Deus começa a reconhecer? Todos aqueles que a precederam e que eram seus entes queridos e amados, familiares, amigos, que vieram recepcioná-la. E aí, então, ela vai, finalmente, entender que o seu espírito estava separado do seu corpo. Eu creio que essa explicação de Maria João de Deus, a mãe do nosso querido e saudoso Chico, explica razoavelmente para todos nós o que acontece depois da morte. E o que acontece depois da morte, logo nos seus primeiros momentos, logo no prelúdio da desencarnação. Porque o que se segue depois, quando o espírito retorna ao plano espiritual, deve ser objeto de outras pesquisas, de outras apresentações. Mas, conclusivamente, sobre este assunto, meu amigo, minha amiga, eu vou recorrer ao grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, em sua obra Depois da Morte. No capítulo 30, o título do capítulo 30 é A Hora Final.
Leon Denis nos ensina dizendo: pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta alma, a morte é a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Eu achei de uma singeleza, de uma sutileza, de uma delicadeza esta forma pela qual o Leon Denis explica essa hora final. Principalmente quando ele diz que os laços enfraquecidos entre o espírito e o corpo vão se desfazendo docemente. Ele usa a expressão docemente. Em seguida ele diz: a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros, aquelas almas materialistas que eu falei. E ele prossegue: a hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Aí é uma constatação que todos nós não temos nenhuma dúvida. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê o mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Por quê? Porque aquele espírito passou, quando estava reencarnado, a existência inteira, achando que a morte era o fim. Que depois de morrer tudo acabava. Quando ele, usando a expressão, cai na real, então abre-se diante dele esse grande abismo que vai cobrar dele todas as suas faltas, todos os seus equívocos. É a sua própria consciência fazendo essa cobrança. E aí ele quer retardar a queda. E aí o Leon Denis diz: daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai, ou seja, que está indo, que está acabando, e a alma, que teima em reter o corpo miserável. Eu imagino que deva ser uma luta titânica. E aí ele finaliza dizendo: a entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto o permite a posição moral dos espíritos. Olha que interessante e importantíssimo. A nossa passagem da vida física pelo portal da morte para a vida espiritual vai depender única e exclusivamente da posição moral de cada um de nós, do quanto nós aproveitamos com sabedoria, com inteligência, a nossa reencarnação, o que fizemos durante a vida física, o quanto demos de lustro ao espírito enquanto estávamos reencarnados, todo o bem que fizemos. Retomando aquela frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. A nossa posição moral enquanto espírito diante da morte vai depender exatamente do que nós acrescentamos de lustro ao próprio espírito. Não há nenhuma coisa diferente disso. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós colheremos exatamente o que plantarmos. E a existência terrena é o plantio, é a lavoura.
cujos frutos serão colhidos, muitos podem ser colhidos ainda na própria existência terrena, mas a grande maioria será colhida na vida espiritual. Para todo aquele que teve uma vida proba, honrada, digna, para todo aquele que praticou a caridade, que sublimou-se, que esforçou-se em ser cada vez melhor, que soube construir o seu futuro espiritual enquanto estava reencarnado. A morte nada mais é do que uma mudança de dimensão. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.